Bom dia. Bom dia. Feliz sábado, comunidade. Casa cheia, hein? Deus seja louvado. Amém. Sejam todos bem-vindos à comunidade 180 graus. Essa comunidade pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós nos sentimos muito felizes por abrir as portas da nossa igreja, da nossa casa, para que você tenha a oportunidade de se conectar com Deus, de se conectar com pessoas também que trilham a mesma caminhada que você, e para que todos juntos possamos dar a oportunidade de ter um novo rumo em nossa vida também. Eu fico feliz porque também todas as vezes que venho, com mais ou menos tempo, eu preciso me apresentar, porque eu sempre vejo gente nova, gente que eu ainda não tinha visto, e isso é um bom sinal. Se eu chegasse até aqui e não precisasse me apresentar, é porque a gente não está cumprindo a missão. Então, muito prazer, o meu nome é Michel, eu sou pastor da Igreja Adventista e tenho a alegria de ser pastor ali no nosso IAP, no Colégio da FAP, e estar aqui é voltar para casa. Essa comunidade aqui foi o lar da minha família durante 7 anos, e exatamente agora nesse período está fazendo 2 anos que nós estamos servindo a igreja em outro espaço, lá na Igreja da FAP, juntamente com o colégio, e é muito bom estar aqui. Eu vim aqui na verdade hoje só para chorar um pouquinho vendo o Joaquim. Que alegria, Deus seja louvado, Daniel, Melissa, que essa comunidade possa continuar acolhendo pessoas e abrindo as portas da vida, do coração. Faz 7 anos que apresentamos a Raquel aqui também, estou acompanhado da Raquel, minha filhinha, a Graciela, minha esposa, e revendo muitos amigos. Eu tenho a oportunidade de ser um pastor que serve na educação, e somando meu tempo de educação, são 15 anos como professor, e todo lugar que eu vou, eu percebo que eu não estou ficando mais novo, que eu estou ficando mais velho, porque os aluninhos estão barbados, as meninas estão moças. Eu quero saber aqui, onde estão os ex-alunos aqui? Levanta a mão para eu ver você aí. Tem uma galera aí na área, bom ver vocês. Sempre digo, né, que ex-alunos tornam-se amigos, na verdade. É bom ver os amigos aqui, é bom ver os amigos. Que bom que a gente está junto nessa manhã, e esse é o momento do nosso culto, que a gente gasta um tempo refletindo na palavra de Deus. E nessa manhã nós faremos o mesmo também. Eu gosto muito de contar histórias, né? Todo pregador, todo pastor, ele tem que ser um colecionador de histórias. E às vezes a gente trata as histórias como se elas fossem descartáveis. Você tem uma música que você gosta muito, sim ou não? E você ouve só uma vez e nunca mais ouve, ou você ouve sempre? Você ouve sempre. Música boa é para ouvir sempre, história boa também é para ouvir sempre, verso da Bíblia é para ler sempre. E eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez, e já contei várias vezes essa história, e é uma história que conversa um pouquinho comigo. A história nos conta que, durante a Segunda Guerra Mundial, um rapaz estava recém-namorando uma moça, muito feliz com o seu recente namoro, até que ele recebeu uma carta do governo, dizendo que ele havia sido convocado para a guerra. Ele teria que se fardar, entrar num treinamento de alguns meses, e depois zarpar no navio em direção a outro continente para lutar na guerra. E ele, embora estivesse feliz por estar servindo o seu país, ele estava muito triste por estar abandonando sua namorada. O namoro estava indo tão bem. Deixa eu ver as mãozinhas aqui dos pombinhos, dos namorados. Levanta a mão aí para ver vocês. Amém. Vai virar casamento? Amém, Deus seja louvado, né? E aí o namorado estava triste porque ele ia ter que abandonar a sua namorada, e ele vai para a guerra, e no momento da despedida ela vem até ele e, dando um beijo apaixonado nele, entrega uma foto dela. Difícil ter uma foto nesse período, e ela preparou então a oportunidade dele levar uma foto dela para a guerra, e ele colocou aquela foto no bolso da farda, como se fosse o seu objeto mais precioso, né? O tempo longe de casa, a agressividade da guerra, aquele ambiente tão pesado e hostil, a única alegria dele era tirar aquela foto do bolso e olhar para sua namorada. E eles conseguiram se corresponder algumas vezes também. Ele escrevia cartas que demoravam semanas e semanas e semanas para atravessar o continente e chegar até a casa dela, e ela lia aquela carta e respondia aquela carta que demorava semanas e semanas e semanas. E durante o tempo e os anos que foram se passando, provavelmente ali alguns meses que somaram-se anos, eles ficavam trocando carta com essa dificuldade. O maior momento de alegria da vida dele era quando o correspondente passava pelo seu pelotão e deixava uma carta, dizia o nome dele, entregava uma carta, e parecia que aquela carta tinha o poder de atravessar o oceano e permanecer com o perfume dela. E quando ele abria aquela carta
e ele olhava para a carta e via a letrinha dela, ele sentia o perfume dela. Até que certa oportunidade, enquanto ele aguardava uma carta, a carta demorou um tempo mais para chegar, e quando o correspondente avisou para ele que tinha uma carta dele, ele abriu, ele percebeu que a carta era um pouquinho diferente, porque ela não continha as páginas e páginas e páginas que as cartas costumavam conter, mas ela tinha só uma página, e abrindo aquela página havia só um parágrafo, era apenas um bilhete, e de forma resumida a namorada dizia assim: olha, já faz muito tempo que você está longe de casa, e eu conheci outra pessoa, e eu me apaixonei, e eu estou dizendo que a partir de agora nós não temos mais nada. É importante que você entenda que a nossa história ficou para trás, inclusive eu peço que você me devolva a foto que eu te dei. Que punhalada, né? Miserável. A história conta que coração cortado, né? Quando a gente está machucado, quem é que a gente se torna? Quem é que você se torna quando seu coração está machucado também? Quando você se sente traído? A história diz que a atitude daquele rapaz foi surpreendente, e ele então começa a perguntar para os outros soldados se eles tinham fotos aleatórias de mulheres que por algum motivo vieram para a mão deles, sejam ex-namoradas, seja alguma moça que havia entregue alguma foto na estação de trem por alguma das cidades que eles haviam passado, e ele começou a acumular então algumas fotos que não diziam nada a respeito de ninguém, que não tinham sentimento de ninguém, e ele colecionou 20 fotos de mulheres bonitas, pegou então, colocou aquelas 20 fotos dentro da carta, e pegando a foto da namorada, ele colocou aquela também, escreveu um curto bilhete dizendo assim: eu nem me lembro qual destas é você, por favor pegue a sua foto e me devolva as outras. É assim que o ser humano é, quando a gente está machucado. Só que o mais engraçado é que, na maioria das vezes, nós sempre estamos machucados em alguma área da vida, e por estarmos machucados em alguma área da vida, nós sempre vamos agir com essa natureza, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas decisões importantes que temos a fazer, mas o grande perigo é quando nós estamos machucados espiritualmente, porque quando nós estamos machucados espiritualmente, nós também vamos responder talvez com agressividade, com surpresa, e às vezes a nossa relação com Deus ela fica extremamente tocada, ela fica extremamente balançada, porque nós não estamos bem. Isso é um pouco do que eu acredito da jornada cristã. Eu fico pensando, quem é você? Qual que é a história que você carrega? Qual é a identidade que você tem? E o que é que você veio fazer aqui? É sempre a pergunta que me move. O que é que as pessoas estão fazendo na igreja, né? No final das contas, o que você espera disso tudo? Apenas uma manhã agradável ao lado de pessoas? Você veio buscar alguma coisa para trazer um sentido para a sua vida? Quem que é você e o que você quer no final das contas? O que é que você quer da vida? Nessa manhã eu escolhi 2 porções de texto para que a gente reflita um pouquinho acerca de uma vida de verdade ao lado de Deus, o significado de uma vida com sentido ao lado de Jesus Cristo. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no primeiro desses textos, no Evangelho de João. Você tem a sua Bíblia aí? Fala amém bem alto se você tem a sua Bíblia. Meninada aqui da comunidade, juventude, adolescentes e jovens, por favor, não percam, até adquiram o hábito de andar com a sua Bíblia na mão. A sua Bíblia deve ser um item importante na sua experiência de fé. A sua Bíblia ela deve ser marcada, a sua Bíblia ela deve carregar as suas lutas com Deus. Eu sei que aqui você tem a sua Bíblia também, mas aqui na aba do lado tem uma distração muito grande para você. Nessa manhã, abra aí o seu aplicativo, mas traga a sua Bíblia, traga uma caneta junto, marca texto e comece então a rabiscar suas experiências com Deus. É um conselho para você. João no capítulo 13, eu quero ler uma porção do texto com você. Eu gosto muito desse texto aqui, e eu já parti desse texto aqui para fazer diversas reflexões, mas hoje eu tenho um ponto específico para trazer com você, mas eu não posso deixar de ler esse texto, porque ele de fato é muito bonito. João no capítulo 13, eu quero ler essa porção de texto que fala sobre a história de Jesus, os momentos finais de Jesus aqui na terra. João 13, a partir do verso 1, o texto diz assim:
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, verso 5. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, e chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. E respondendo então Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus respondeu: olha, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E agora vem um verso importante para a gente. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E o verso 15 é lindo, dizendo: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Aqui a gente tem uma experiência marcante entre amigos que caminharam juntos durante 3 anos e meio, e agora Jesus Cristo, aproveitando uma festa importante que tratava da libertação dos judeus, dá um novo símbolo. É a cerimônia da humildade dos lava-pés, que acompanhada com o partir do pão e do vinho também simbolizam a última ceia de Jesus Cristo. E aqui é nessa oportunidade, o último recado que Jesus Cristo decide dar para eles é o recado da humildade. E Jesus se coloca nessa posição servil e começa então a cuidar deles, fazendo algo que somente os escravos faziam, fazendo algo que os judeus rejeitavam, se colocar numa situação humilhante e lavar os pés de alguém. Se você tiver a oportunidade de participar de uma santa ceia aqui na comunidade, não perca tempo. Eu digo isso porque não existem mais estruturas no mundo fora essa que vão te oportunizar a se colocar na situação de alguém que lava os pés de outra pessoa. O mundo caminha para outra direção. Você não vai encontrar nenhuma estrutura social que vai te dar a oportunidade de lavar os pés de alguém. E quando você tem essa oportunidade de se colocar nessa posição servil, tocando e lavando os pés de alguém, você se enche de tamanho serviço e humildade. Mas ao mesmo tempo que você vê uma pessoa tão importante quanto você, que também é alvo do amor e do sacrifício de Cristo, ajoelhada lavando os seus pés, isso nos enche de constrangimento. Como pode? Imagina o que significou para os discípulos verem o próprio mestre ajoelhado aos seus pés, lavando os seus pés. E Jesus então termina refletindo, fechando a aula, conectando os pontos, dizendo assim: vocês entendem o que eu fiz? E aqui está o primeiro dos nossos problemas. Por vezes, como igreja, nós temos comportamentos que se afastam da palavra de Deus, do exemplo de Jesus, porque nós não entendemos o que é que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. E por vezes o nosso comportamento é um comportamento que não se parece com o reino de Deus, não se parece com Jesus Cristo, e se parece muito mais com aquilo que Jesus Cristo veio combater. É um comportamento anti-reino, é um comportamento que enobrece quem nós somos, que nos destaca, que nos diferencia, que nos coloca numa posição de destaque pelo dinheiro que temos, pelo conhecimento que temos, pelo poder que temos em nossas mãos. Não é sobre isso o reino de Deus. E se você veio aqui para essa igreja procurando que, estando acertado com Deus, Deus vai fazer você prosperar e Deus vai te colocar numa posição de destaque, eu humildemente digo para você: mude a maneira como você pensa, abaixe as suas expectativas, porque entrar por aquela porta e assumir um compromisso com Cristo é muito pelo contrário, é dizer: Senhor, eu não sou dono mais da minha vida, por favor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. É por isso que essa igreja está aberta. E eu queria que você soubesse disso desde o princípio.
Quando Jesus Cristo encontrou os discípulos, o convite de Jesus Cristo é para tudo. E Jesus dizia para eles assim: vocês são pescadores, abandonem as redes. Você está no poço de coleta, abandone isso e me siga. E o texto nos diz que imediatamente os discípulos vão deixando a sua vida para trás e vão seguindo a Jesus, e é como se Jesus dissesse assim: olha, eu não tenho muito a oferecer para vocês, eu vou ser o mestre de vocês, eu vou levar vocês comigo, mas eu não sei se a gente vai comer, eu não sei se a gente vai ter onde dormir, eu não consigo nem garantir que vocês continuarão vivos, talvez vocês vão ter que enfrentar a morte, e aí, vocês topam? E eles, abandonando tudo, seguiram a Jesus. Mas hoje a nossa experiência é um comportamento muito menos compromissado. Hoje a nossa experiência é de alguém que simplesmente quer ter uma vida ética, justa, boa ao lado de Deus, desde que Deus permita que eu mantenha os meus próprios negócios, desde que Deus permita que eu tenha o meu estilo de vida. Amigos, isso tem cheiro de igreja, tem cara de igreja, parece com a igreja, mas não é igreja. Isso tem cara de verdade, com letra maiúscula, reino de Deus, parece verdade, mas não é verdade. Isso parece que está na Bíblia, tem cheiro de coisas que estão na Bíblia, tem cara de coisa que está na Bíblia, mas não é a Bíblia. O convite do reino de Deus é um convite para que você seja um escravo de Jesus Cristo. Você tem coragem de dizer amém para isso? O convite do reino de Deus é um convite para que você seja escravo de Jesus Cristo. Esse é o convite. Jesus Cristo diz assim: vocês entendem o que eu fiz? E a segunda afirmação de Jesus Cristo no verso 15 é quando ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. E agora nós temos um grande problema para resolver nessa manhã, porque nós acreditamos que Deus ele pode alcançar pessoas por meio de nós, mas para isso nós precisamos permitir que Ele de fato faça da nossa vida aquilo que Ele quer, porque senão nós ficaremos apenas na falácia, nós ficaremos apenas no louvor que emociona, nós ficaremos apenas naquilo que nos faz bem, mas não permitiremos uma mudança total. Eu gosto de pensar que antes das palavras, Deus sempre nos usa como testemunhos. Existem momentos que você precisa falar daquilo que você acredita, daquilo que você não acredita, daquilo que você quer que as pessoas entendam. Existe um momento para isso, mas precedendo esse momento em que você fala, a nossa primeira atitude de testemunho é viver. E quando nós vivemos a nossa vida diária, sendo vizinhos, sendo companheiros de trabalho, sendo primos, sendo seja lá o que você for, esse é o grande testemunho que temos. Mas o que significa na prática nós permitirmos que Deus nos use como seus testemunhos? Se Deus usasse verdadeiramente a sua vida como um testemunho, o que é que aconteceria? Como você se sentiria se Deus usasse a sua vida como um testemunho? Eu quero trazer um exemplo da Bíblia para você hoje, para que você entenda o significado de pedir para que Deus nos use como seu testemunho. Eu estou trazendo evidentemente um exemplo pensado da Bíblia, e bastante grave, bastante extremo, para que você entenda ao limite máximo o que é que Deus quer fazer com você. Mas eu gosto muito, aprecio muito olhar para o exemplo dos profetas, porque os profetas são homens que não somente carregavam a mensagem acerca de Deus, mas o texto constantemente nos diz que Deus falava por meio deles. Quando Deus fala por meio do profeta, significa não somente que o profeta vai repetir aquilo que Deus diz, mas que agora o profeta é a personificação da vontade de Deus no meio do seu povo. Você entende a complexidade disso? Quando o texto diz que Deus falava por meio do profeta, não era somente por meio da palavra do profeta, a palavra de Deus vinha ao profeta para que a vida do profeta se transformasse num exemplo vivo da vontade de Deus, para que as pessoas que conviviam com o profeta pudessem, olhando para o profeta, entender o que Deus esperava delas. É por isso que os profetas da Bíblia, eles são por vezes caricatos, os profetas da Bíblia, eles são exagerados. Os profetas da Bíblia, eles trazem características marcantes e distintivas em si, para que as pessoas entendam que eles são diferentes e, prestando atenção neles, comecem a perceber que eles carregam uma mensagem diferente também. É assim que acontece no tempo do fim. Eu queria dizer para você que nós carregamos aqui nessa igreja uma verdade muito importante. Nós estamos aqui como igreja, dando publicidade, divulgando uma mensagem da Bíblia reservada para os últimos dias.
Você vai encontrar, querido amigo que está aqui nessa manhã, diversas igrejas que serão boas para a sua vida. Igrejas que vão te fazer respeitar o seu cônjuge, igrejas que vão te fazer educar melhor os seus filhos, igrejas que vão te ajudar a abandonar os seus vícios, igrejas que vão te dar exemplo de fidelidade. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que nós temos um compromisso com a Bíblia, de sermos uma igreja que fala sobre uma verdade escondida, esquecida e que precisa ser alertada nos últimos dias. A nossa principal mensagem é que Jesus Cristo vai voltar. Parece que a gente não tem muito essa mensagem. A nossa principal mensagem não é simplesmente que Deus quer te resgatar, mas nós estamos aqui como um papel profético dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Isso significa que, se mesmo as outras igrejas se calarem, nós nos comprometemos em permanecer, em continuar, em remanescer, pregando a mensagem que muito em breve Jesus Cristo vai voltar. E sabe de uma coisa? Se as pessoas precisam ouvir essa mensagem tão preciosa, nós estamos dispostos por meio da nossa vida, da nossa aparência, da maneira como falamos, da maneira como vestimos, da maneira como usamos ou não usamos as nossas roupas, dizer, nós temos uma mensagem diferente. Fazemos e não fazemos coisas não porque é pecado, mas porque sabemos que temos uma mensagem diferente para o tempo do fim, e queremos que as pessoas olhem para nós e percebam isso até mesmo de forma exterior. Quando nós compreendemos isso, os porquês e os limites mudam em nossa mente. Começamos a perceber que Deus nos levantou para uma mensagem especial, e sendo nós então encarregados dessa mensagem especial, temos responsabilidade total por essa mensagem. E eu te levo agora para o profeta Oséias. Abra a Bíblia comigo, no primeiro dos profetas menores, está logo depois de Daniel. Os profetas menores são chamados assim não porque eles são menores em importância, mas porque os seus livros são compilados de menor tamanho, por assim dizer. Eles trazem livros que têm menos conteúdo e foram chamados pela igreja de profetas menores. E hoje eu quero compartilhar com você o significado de Deus utilizar a nossa vida como um testemunho. Até onde Deus pode ir para que Ele entregue a sua mensagem para o povo. E quando você diz, eu quero ser um portador da mensagem de Deus, e eu quero anunciar a mensagem de Deus para o mundo, até qual limite você está autorizando que Deus mexa com a estrutura da sua vida? Essa é a reflexão para você nessa manhã. O quanto você está disposto a permitir que Deus toque na sua vida, a fim de que Ele entregue a sua mensagem para as pessoas a quem Ele quer salvar. A primeira pessoa a quem Deus quer salvar é o próprio profeta. Então, tendo uma experiência marcante e profunda com o profeta que agora está transbordando da graça e da salvação, manifesta a sua mensagem a plenos pulmões para que as outras pessoas em volta de si também entendam que Deus quer salvá-las. E o profeta Oséias nos traz um exemplo muito interessante e bastante estranho, por assim dizer também. Você já abriu a sua Bíblia no livro de Oséias? Você encontrou? Oséias no capítulo 1, e eu quero abrir a partir do verso 2. Não temos muitas informações sobre quem foi Oséias. Sabemos que ele foi um profeta de Israel, sabemos por meio do versículo 1 que ele foi filho de Beeri, sabemos que possivelmente as evidências internas do livro nos apontam que ele operou na parte norte do país, trazendo uma última mensagem antes que esse reino fosse esmagado pelos assírios. Sabemos poucas coisas, não sabemos a data da sua morte, o local da sua morte, mas sabemos que Oséias é um exemplo perfeito de alguém que se transforma na própria mensagem, de maneira didática, mostrando a sua vida uma maneira didática. E o texto diz assim, Oséias no capítulo 1 e no verso 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso o profeta se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel, e naquele dia quebrarei o arco, a força de Israel, no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente, e deu luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois
pois não mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la, contudo tratarei com amor a nação de Judá. Eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela força, pela espada ou pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor o seu Deus. E depois de desmamar-lhe Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será o grande dia de Jezreel. O que se passa aqui nessa passagem? Nós estamos vivendo aqui nesse período, um dos mais gritantes períodos de apostasia, paganismo, imoralidade, de um povo que anteriormente havia sido resgatado da escravidão. Você conhece a história do Êxodo, você sabe a maneira como Deus poderosamente com a sua mão salvou aquele povo, deu a oportunidade para que eles acreditassem num Deus vivo. Eles, aqueles escravos que conheciam somente as histórias dos seus pais, por meio da travessia dos 40 anos do deserto, puderam conhecer quem é Deus. Deus levou aquele povo a uma nova terra, uma terra que não estava ao alcance das suas forças militares, e Deus, milagre após milagre, foi entregando para aquele povo a terra prometida. Foi dessa maneira que eles alcançaram Canaã, e o objetivo de Deus é que Israel israelizasse Canaã, trazendo então a verdade acerca de Deus para aquele povo. Mas o que a história da Bíblia nos diz é que, ao invés de acontecer essa israelização de Canaã, aconteceu a cananização de Israel, e eles se tornaram semelhantes às pessoas da terra de onde eles conquistaram. Assim se passa a maior parte da história do Velho Testamento. E quando nós chegamos aqui nesse período, nós percebemos que Deus está pronto para entregá-los ao cativeiro, para que eles percam essa terra que Deus havia dado. E Deus levanta profetas para que esses profetas possam mostrar o amor de Deus no meio de uma nação que está totalmente longe de Deus. É aqui que nasce o profeta Oséias. Oséias nasce no meio desse contexto, vendo ao seu lado pessoas que são da linhagem de Abraão, tendo uma vida como se fossem estrangeiros, vivendo adorando a outros deuses, como se fosse então uma prostituição espiritual. Estão abandonando Deus, estão agora colocando outros deuses no meio da sua relação. Deus já falou por meio de vários profetas e de diversas formas, e nesse tempo crucial, antes do ataque da Síria, Deus falou: Oséias, para você eu tenho uma missão diferente. Os profetas já falaram, os profetas já pregaram, os profetas já alertaram, mas o povo não vê, e é por isso que agora eu darei um exemplo diferente para que eles vejam. E você vai na sua vida materializar a história minha com esse povo. Por isso eu quero que você desça até um prostíbulo, e você procure uma mulher que seja uma prostituta, e se case com essa mulher. Se a nossa história parasse até aqui, eu queria que você imaginasse a gravidade disso que eu estou falando. Imagine que eu sou o pastor dessa igreja aqui com vocês. Imagina que eu sou um pastor que ainda está solteiro, que ainda não se casou, e de repente eu aparecesse aqui um dia para vocês e dissesse assim: queridos amigos, o pastor vai se casar, amém? Amém, a gente espera que o pastor se case, mas eu quero apresentar para vocês a minha esposa. Aqui está ao meu lado Gomer, e Gomer até semana passada trabalhava na parte da noite, ali na Avenida Brasil. Mas eu quero deixar vocês tranquilos, dizendo que foi Deus quem me mandou casar com ela, e nós teremos filhos, louvado seja Deus. Como é que seria a sua reação de verdade se algo assim acontecesse? As pessoas olhavam para Oséias e pensavam assim: até mesmo o profeta de Deus caiu no paganismo e na imoralidade. Como pode alguém ser um profeta de Deus e se misturar com gente assim? E cumprindo a ordem de Deus, Oséias faz isso, escolhe uma mulher fruto da prostituição, e se casa com aquela mulher e tem um filho com aquela mulher. Mas perceba que algo interessante acontece, porque no verso 3, ele fala do casamento, no verso 4 então, fala também que ela engravidou e deu-lhe um filho, mas a partir dos outros filhos, no verso 6 e no verso 9,
O relato do filho não vem mais atribuído a Oséias, simplesmente o texto diz que ela teve outros filhos, e não mais que ela deu um filho a Oséias. E possivelmente os comentaristas concordam com essa visão, de que o que nós estamos vendo é uma mulher que, casada com profetas, começa a voltar para a sua velha vida de prostituição, e traz para dentro da sua casa filhos da prostituição. Esse é o tipo de relacionamento que Deus mandou que o profeta tivesse. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós percebemos que essa mulher, em algum momento, ela sai de casa, deixando os filhos à prostituição, e volta para a velha vida dela. E talvez você possa pensar assim: olha, o profeta fez a parte dele, talvez ele não entenda tudo, mas ele foi muito obediente. Eu não teria a coragem que o profeta teve, mas ele foi muito obediente e fez exatamente aquilo que Deus queria. Mas o grande problema é que nós temos o capítulo 3, e no capítulo 3 nós temos então uma nova ordem de Deus para esse profeta, que, cumprindo uma ordem maluca de Deus, vai até a casa de prostituição, resgata uma mulher, tem um filho com ela, ela tem mais 2 filhos fora do casamento, ela volta para a casa de prostituição, e agora Deus fala de novo para o profeta no capítulo 3, dizendo assim: e o Senhor me disse, vá e trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, aquilo que é dedicado a outros deuses. Verso 2: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, e eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não mais será prostituta, nem pertencerá a outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de famílias. E depois disso, os israelitas voltarão e buscarão ao Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos no último dia. Deus olha para o profeta e diz assim: agora você volta lá no prostíbulo. Mas quando você chegar lá no prostíbulo, você vai perceber que agora ela virou escrava de alguém. Ela andou tão longe de Deus e ela foi tão longe que agora ela deve a sua vida para alguém. E eu quero que você vá até lá, pegue os seus recursos e compre ela de volta. E depois de comprar essa mulher de volta, coloque dentro da sua casa, dizendo assim: você não é prostituta, você é a minha esposa. Eu acredito que você já conectou aí e já entendeu o significado dessa história. Deus estava olhando para Oséias e falando assim: Oséias, eu transformei a sua vida num grande papel, para que você e as pessoas que estão vivendo ao seu lado entendam a profundidade do amor que eu sinto por vocês. Você, Oséias, nessa história representa a mim mesmo. Eu sou o Deus que compro vocês quando vocês não merecem. Eu sou o Deus que procura vocês quando vocês estão envolvidos nos pecados de vocês. Eu sou o Deus que sei exatamente por onde vocês andam quando vocês fecham os olhos para mim. Eu sou o Deus que sei o que vocês fazem quando vocês não estão comigo. Mas sabe qual é a minha atitude? A minha atitude é de ir até você e te transformar em alguém importante para mim. Israel é como uma prostituta que devota uma parte da sua vida para mim, mas o seu coração é deitado a outros deuses, aos seus próprios interesses, às suas próprias vontades. E eu sou o Deus que resgata vocês. Mas sabe o que vocês fizeram, Israel? Depois que eu resgatei vocês, que eu dei a oportunidade de entregar uma nova vida a vocês, e vocês agora estavam vivendo na minha casa, ao meu lado, debaixo da minha vontade, sendo cuidados, protegidos e alimentados, vocês escaparam das minhas mãos, e vocês voltaram para a sua própria vida de novo, e voltaram lá para aquela vida que vocês tinham. E quantas vezes, mesmo depois que eu resgatei você, e você conhece a história da cruz, e você conhece a história dos cravos, e você sabe da história do sangue derramado, e eu estou ali fazendo tudo isso por você, e quando eu te olho, você está voltando para a sua velha vida de pecado, e eu vejo todas essas coisas. Sabe o que aconteceu, Israel? Teve um momento que você fugiu da minha casa, porque você não mais queria viver ao meu lado.
Você entrou no pecado de uma maneira tão profunda e fuçou no pecado como se ele fosse um lixo. Você se misturou com chorume e você se colocou algemado nessa situação a ponto de você não mais conseguir pedir o meu socorro. E quando eu olhei para você, escravo do pecado, não mais dono da sua vida, metido na morte como alguém que não tem escapatória, eu fui mais uma vez com meu braço poderoso e te salvei, e disse: você agora está comprado, e você é meu mais uma vez. Os olhos do profeta se abriram, e ele percebeu o tamanho da honra que ele recebeu de representar a história da salvação por meio da sua vida. O que acontece se você olhar para Deus e pedir para que Ele transforme a sua vida como um grande testemunho? Quais são os pilares da sua vida que você não gostaria que Ele mexesse? A história da Bíblia, que representa a história de Israel, é também um pouco a história de todos nós. Porque quando eu olho para essa história, meu sonho é ser como o profeta. Meu sonho é ser como o primeiro filho, Jezreel. Mas eu me vejo como Gomer. Deus tem corrido atrás de mim, cuidado de mim, mesmo quando eu me escondo dele, quando eu mexo nos meus pecados, quando eu recuso a sua oferta de amor e de graça, e me envolvo na minha própria vida, nos meus próprios prazeres, na minha própria vontade. E tem vezes que eu faço isso de uma maneira tão profunda que eu me sinto acorrentado, com medo de que as consequências caiam sobre a minha cabeça, e eu não tenho coragem nem mesmo de olhar para Deus. E quando eu olho para Deus, sabe qual é a atitude dele? É de alguém que fala assim: você é de dentro da minha casa, e eu vim aqui para te resgatar. Nessa manhã aqui tem gente que se identifica com isso também, e tem gente aqui que fugiu um bocado de Deus, para falar a verdade. Tem gente que está metido com isso de uma maneira que se envergonha até mesmo da família, dos amigos, de Deus. Mas o que eu quero te deixar claro é que a verdade da Bíblia, ela não muda, e Deus ainda nos resgata, e Deus ainda nos perdoa. A mensagem dessa manhã é para você: saiba que Deus foi à sua procura, Deus te encontrou, e hoje Ele está te trazendo de volta para casa. Nesse momento nós vamos cantar uma música aqui. Essa música tem o principal objetivo de louvar a Deus. Nós vamos engrandecer mais uma vez o seu nome, nós vamos falar sobre quem Ele é, mas essa música também vai nos servir como um momento de decisão no seu coração, porque todas as vezes que a palavra é aberta e que o Espírito Santo fala ao nosso coração, Ele mexe com aquilo que somos. Se você se sentiu incomodado nessa manhã, louvado seja Deus, porque é isso que a palavra de Deus vem fazer. A palavra de Deus não vem para reafirmar o quanto você é bom. A palavra de Deus vem te dizer a situação do pecado e dizer que existe salvação para você em Cristo Jesus. Nós vamos orar aqui na frente com aqueles que quiserem nessa manhã dar um passo de fé para Deus, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me resgata. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não permite que eu continue na mesma situação. Esse não é um convite para todos, não é um convite para toda a igreja. Esse é o convite para aqueles que hoje querem recomeçar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está falando ao meu coração, e eu quero mais uma vez me entregar a Ti. Não fique constrangido com o que as outras pessoas vão pensar sobre você. Isso é sobre você e Deus, e a sua salvação. Mas se você der esse passo de fé e vir aqui na frente para que nós tenhamos uma oração especial, venha com a vontade de transformar a sua vida. Que não seja mais um sábado, que não seja mais um apelo, mas que seja o dia em que você de fato decidiu se entregar a Deus e começar a viver o sonho dele. Permitiu ser resgatado por Deus de onde você estava e viver uma nova vida do lado dele. Essa oração será feita especialmente para você, que você venha até aqui para que nós possamos orar juntos. Converse com Deus agora, tome uma decisão. Tu és tudo que eu mais quero.
Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Venha na presença de Deus, sem reservas, entregue a Ele. Nós vamos orar aqui. Venha cá, família, podem vir juntos. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois na tua glória Deus seja louvado por você que veio até aqui, que deu esse passo. Deus tem planos para a sua vida, saiba disso. E quando nós permitimos viver o sonho de Deus, isso abala as nossas estruturas. Jamais se permita viver uma vida de aparência com Deus. Peça para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, mexa com a sua vida, porque é daí que vem a salvação. Quando nós somos verdadeiros conosco, quando nós somos verdadeiros com Deus, é daí que surge a nossa salvação. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, porque és bondoso e cuida de nós. E muito obrigado porque mais uma vez aqui na sua casa de oração o Senhor fala conosco. Aqui estão os seus filhos e filhas e o Senhor os conhece muito bem. E nós agradecemos pelo resgate que o Senhor nos dá. O Senhor sabe onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, o que se passa no nosso coração. Mas hoje nós nos sentimos resgatados pelo Senhor, louvado seja Deus. Que todos aqueles que vieram até aqui possam ir embora com a sua paz, com a certeza de que foram alcançados, perdoados, purificados, limpos.
Se há ainda alguma coisa a tratar no nosso coração, Senhor, não desista de nós. Que possamos brigar contigo todos os dias, mas jamais soltar a sua mão. Que possamos voltar aqui a essa casa para nos relacionar com pessoas que estão na mesma luta que nós. Que possamos estar aqui nessa casa de oração, nessa igreja, para que possamos também nos envolver nesse grande projeto de pregação do Teu Evangelho e da Tua breve volta. Mas cuida daqueles que hoje estão aqui à frente, que eles levem embora o Seu perdão e a Sua paz. Que nesse processo nós sejamos esquecidos para que Cristo seja lembrado. Que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o nome de Cristo permaneça em tudo e para sempre. Amém. Amém.